afinal de contas, surge a razão na Grécia, né? Existem palavras em filosofia que, quando você fala, você sabe que está entrando numa espécie de território sagrado, né? Se fosse na Bíblia, se diria tire os chinelos. Razão é um desses conceitos. Pesado, grande, vasto, histórico da sua compreensão, né? Hegel é o grande cara que mostra isso. Na Grécia, a ideia de razão nasce como uma espécie de movimento do ser humano grego, então, de ser capaz de falar sobre as coisas a partir de uma espécie de linguagem própria, né? Falar sobre as coisas a partir daquilo que a gente pode observar à nossa volta. Em oposição ao mito, que é essa ideia de você descrever a realidade a partir de coisas fantásticas. Quando eu quero dizer coisas fantásticas, é o casamento entre deuses e deusas. E aí, nesse movimento, você vai em busca das arqué, né? Dos princípios. Tudo começou do fogo. Tudo começou do ar. Ou existe um indeterminado, como fala Anaximandro. Existe um indeterminado, ilimitado, e a partir dele surgem os entes limitados que nem deviam existir, como fala Anaximandro, né? Tudo surge a partir do pensamento, Parmênides, né? Heráclito, não existe ser, só existe aquilo, o fluxo das coisas, que todo mundo gosta de citar. Quando você mergulha num rio, nunca é a mesma água, porque o rio tem um fluxo, né? Então, todas essas características dos pré-socráticos, por exemplo, tudo é fruto de partículas minúsculas, átomos, né? Que foram eles que inventaram. Ou seja, os pré-socráticos são chamados de fisiólogos, filósofos que buscam na physis, na natureza, a explicação do princípio das coisas. Mas a filosofia, para alguns, que não deixa de ser um equívoco, acham que a filosofia começa com Sócrates, né? Há um sentido a dar ao Sócrates uma importância grande, inclusive porque ele é o grande personagem nos diálogos do Platão, né? E professor do Platão, né? Mas Sócrates e sofistas estão relacionados e, pelo que a gente observa nos diálogos do Platão, opostos ao mesmo tempo um ao outro, né? Vamos falar da virada socrática, né? Depois vamos para os sofistas. A chamada virada socrática, por exemplo, o famoso historiador da filosofia antiga, Giovanni Reale, italiano, ele vai dizer que a virada socrática é uma virada antropológica, né? É uma virada antropológica no sentido de que o Sócrates sai do olhar para fora, para a physis, para a natureza, e o Sócrates vai para um olhar para dentro. Esse dentro não significa o espaço interior agostiniano, e muito menos da psicologia. O Sócrates vai pensar a vida entre os seres humanos. Ele vai pensar a ética, a política, as relações humanas ou sociais, como se diria hoje. E quando o Reale fala que o Sócrates faz uma virada antropológica, é porque ele quer dizer que o Sócrates coloca o ser humano no centro. Sua vida, suas crenças, suas relações, tudo isso junto, né? E, portanto, esse movimento leva o Sócrates àquela prática dele, que é sair por Atenas fazendo perguntas inadequadas, né? Que fez ele adquirir muitos inimigos e acabar sendo condenado à morte ou a ir embora de Atenas. Ele opta pela morte, mas acaba fazendo com que ele virasse alguém que tinha muitos inimigos, porque o Sócrates fazia perguntas para mostrar que as pessoas não sabiam o que estavam falando. Usava o método maiêutico, que é o método das parteiras, ele se via como uma espécie de parteiro de almas, para fazer com que as pessoas tomassem consciência de que, se elas quisessem falar de alguma coisa, elas iam ter que pensar melhor. É por isso que muita gente acha que ele é o pai da filosofia, né? Com uma certa razão. Não é historicamente, mas o pai da filosofia, porque ele, na realidade, ele aponta o caminho,
ou o método em grego, né? Ele aponta o caminho, quer dizer, o caminho é você aprender a pensar melhor, né? E não ficar falando bobagem por aí. Lá na época do Sócrates, ali junto, olhando para a democracia bastante, Sócrates não é muito amigo da democracia, como a gente sabe. Inclusive foi condenado à morte pela democracia ateniense, né? Mas os sofistas, que são os filósofos que durante muito tempo eram mal falados, né? Os sofistas, eles passaram para a história como os filósofos que cobravam para dar aula de retórica e que afirmavam que o homem é a medida de todas as coisas. Isso significa, contemporaneamente, a ideia de que tudo é relativo. Não existe verdade absoluta, né? Se as vacas tivessem deuses, eles seriam cara de vacas. Os sofistas são os filósofos, eu vou falar um absurdo histórico, contemporâneos, né? E muito ligados à democracia. Portanto, quando você fala por aí fake news e tal, né? Tudo é narrativa, que é um termo da filosofia pós-moderna do 20, os sofistas já sabiam disso. Tudo é narrativa, tudo é ponto de vista, não existe verdade enquanto tal. Alguns remetem, inclusive, à experiência democrática em Atenas, como uma experiência que mostrou que o importante sendo ganhar votos, portanto, o importante é o convencimento. E se o importante é o convencimento, o importante é você submeter uma pessoa àquilo que você apresenta como argumento. Isso está aí até hoje, né? Continua conosco. Quando a gente está falando de Grécia, como não falar do Platão, né? Platão, para alguns, o filósofo mais importante que existiu até hoje, para outros é o Aristóteles, para alguns é Kant, deixa para lá. Mas seguramente não existe filósofo mais importante até hoje, né? Pensar que existe filósofo mais importante até hoje é como perguntar para uma pessoa que tem hábito de leitura há muito tempo qual é o livro que você leu que mais te marcou. Você já leu tanto que não tem um livro que mais te marcou, né? São muitos que você às vezes nem lembra ao longo do tempo. Platão, ele era marcado pela ideia da busca da verdade, episteme, né? Como eu dizia, a verdade absoluta. Platão não curtia os sofistas. Platão não curtia muito a democracia porque achava que ela, inclusive, estimulava a demagogia, o papo furado, a retórica, né? Tudo que muita gente aponta hoje na experiência democrática, independente de pensar que o valor da democracia está no poder limitar o próprio poder, né? Então, assim, o Platão, nesse movimento de busca da verdade, ele vai constituir um famoso mito, que ele chama de mito da caverna, quer dizer, que é o mito da caverna, em que ele vai dizer que os seres humanos vivem numa caverna. Nessa caverna eles veem sombras. Eu não vou entrar aqui na discussão da decoração da caverna, tá? Esses detalhes. Tem gente que fica querendo saber quem é que decorou a caverna do Platão, que assinou, né? Mas assim, os homens vivem dentro de uma caverna, eles veem sombras. Um deles sai da caverna, que é evidentemente Sócrates, né? Ele sai da caverna e ele descobre então que existe um mundo de luz, um mundo de verdades absolutas e que eles estão presos numa caverna em contato com sombras, ilusões, mentiras e coisas falsas, né? Esse homem, que é o filósofo na cabeça do Platão, ele faz essa descoberta e ele volta para a caverna. Ele volta para a caverna e ele quer falar para os caras, olha, não é bem isso, tá? Esse mundo que vocês vivem não é bem o mundo real. E aqui tem uma questão pontual que na formação de filosofia vai atravessar os tempos até hoje, que é uma divisão entre o que é filosofia e o que é o senso comum. Na realidade, para além daquilo que Platão está estabelecendo com o seu mito da caverna e do mundo das ideias que ele vai criar a partir daí, das ideias universais e perfeitas, o Platão está fazendo uma demarcação entre o que seria filosofia, um pensamento lógico, organizado, que demanda argumento, encadeamento de argumentos, deduções, induções e tudo mais, está fazendo a diferença disso para o senso comum, né?
Quem é o senso comum no mito? A moçada da caverna, que acha que o mundo que eles vivem é absolutamente real, né? Que não tem a mínima noção, citando uma grande professora que eu tive, o mundo não é um mar calmo de evidências, como pensa o senso comum. Por isso que todo filósofo, quando ele está muito chato, quando ele está afim de detonar com quem ele está falando, e a pessoa fala A, ele diz: mas o que você quer dizer por A? A1, A2, A3, A120? Né? Que é bem típico de filósofo, um pouco mais típico de estudante de filosofia, se melando com doce. Nesse movimento, né, da preocupação com a verdade, alocando a verdade no mundo ideal, no mundo metafísico, no mundo eterno, e separando do mundo das sombras e das ilusões, o Platão também vai se preocupar com uma coisa fundamental, e com isso ele vai fundar uma tradição, que é a polis perfeita, a república, a politeia, e que ele vai dar o cargo ao filósofo. Ele tentou pôr isso em prática em Siracusa, deu muito errado. Mas a ideia do Platão, basicamente, era a seguinte: é possível construir uma polis melhor. Se a gente pensar como ela deve ser, se a gente atribuir o poder a quem deve ter poder, se as pessoas, cada um, exercerem as suas funções, a gente vai conseguir ter uma polis que seja uma polis onde as pessoas vivam melhor e cada um consiga ser aquilo que a sua alma pede para ele ser. Aristóteles é um outro gigante da filosofia, né? O Aristóteles, quando você está falando no âmbito de estudantes de filosofia ou profissionais de filosofia, a primeira coisa que vem na mente é a ideia do Aristóteles metafísica, né? Aristóteles, teologia, primeiro motor. Aquele que move tudo e não é movível, é imóvel, o motor imóvel, como se fala. Aquele que condiciona tudo, mas não é condicionado. Aquilo que causa tudo, mas não é causado. E, portanto, Deus, né? Como vai se entender. Então, normalmente se associa o Aristóteles, tecnicamente, ao pensamento lógico, o estabelecimento da carpintaria da filosofia, a discussão de substâncias, o que é o ser de cada ente, né? Para você saber exatamente o que é aquilo, então teria a substância da mulher, metafísica, não ligada ao corpo, a substância do homem, a substância do cachorro, né? E por aí vai. Mas tem uma que eu penso, e não só sou eu que penso isso, tem uma herança aristotélica. Com isso eu não quero dizer que o que eu estava falando não vale nada, de forma nenhuma, hein? Que nenhum aristotélico se ofenda. Existe uma herança aristotélica muito importante para o pensamento posterior, que é justamente a sua ética, a sua política, né? Pensadas em conjunto, em 2 livros separados. E o imbricamento entre as duas. Ao contrário do que muita gente pensa, que em termos contemporâneos acha, por exemplo, que cada pessoa tem os seus valores. Isso é muito engraçado, né? Porque os valores, eles são entidades que têm muito de construção não raciocinada a partir dos comportamentos sociais, o impacto histórico, econômico, né? Como bem nos mostrou Max Weber, sociólogo, fundador da sociologia. Então, assim, o Aristóteles, quando ele está pensando a ética, ele vai criar a famosa escola das virtudes, arete. A escola das virtudes, o Aristóteles, vai estabelecer as bases para entender a ética como uma forma de comportamento que soma ao convívio coletivo e público. Coletivo aqui não tem nada a ver com coletivo de arte, hein? Nem coletivo socialista. Significa o espaço público, a vida partilhada em público, né? Essa ideia do Aristóteles, a virtude é alguma coisa que você desenvolve. Você se esforça, não entra no mérito se nasce ou não nasce com aquilo, pouco importa, mas é alguma coisa que você pode desenvolver. E aí tem uma relação muito interessante, que é da linguagem, do senso comum nosso, quando você fala que ela é uma virtuosa no violino, está muito próximo da ideia do Aristóteles, que a virtude era alguma coisa que você praticava tanto, como um instrumento musical, que você acabava tendo a virtude de praticar aquela virtude, né? Então, veja, coragem.
Quanto mais você pratica coragem, mais corajoso você fica, né? Quanto mais se pratica generosidade, mais generoso você fica. E aí, preste atenção, é prática, tá? Se você conhecer uma pessoa teoricamente corajosa, me avise. Não existe ninguém. A virtude, ela é tímida, ela não se anuncia, ela é prática, ela aparece pela ação, sempre pela ação, nunca pela teoria. Portanto, marketing e ética são duas coisas que não se misturam, tá bom? Apesar que hoje em dia se mistura muito uma coisa com a outra. A relação com a política para Aristóteles é fundamental, né? Infelizmente, essa ideia está um pouco distante da nossa prática, inclusive no Brasil, mas não só aqui. A função da política é a construção do bem comum. Ponto. Ele pensava na polis. Portanto, a função daqueles que exercem o poder é pensar no bem comum. Portanto, que a ética deságua na política. Você pensar num líder político que não seja virtuoso, para Aristóteles é impossível, né? Não tem nenhuma validade, né? Você pensar num líder político que não exerça, por exemplo, a justiça, o Aristóteles achava a coragem uma grande virtude, a justiça uma grande virtude. Um líder que não distribua a justiça, como se fala hoje em dia, não vale nada. Portanto, o Aristóteles, apesar dele não ser um utópico como Platão, o Aristóteles não está pensando no mundo perfeito. O Aristóteles, por exemplo, não pensa como Platão que você poderia reconstruir a educação familiar, né? O Aristóteles pensa a partir do que existe. Por exemplo, famílias, vínculos de bairro, como a gente diria hoje, né? Vínculos comunitários. Mas a arte política, pensada a partir da ética, é aquela arte que todo mundo é responsável de construir o bem comum e uma vida em que as pessoas possam florescer melhor. Então, veja bem, a filosofia da Grécia, ela trata de temas que até hoje são fundamentais. Afinal de contas, qual é o princípio do que existe? A gente não respondeu até hoje, né? Ela trata do ser humano pensando a si mesmo no mundo em que ele vive, na sociedade. Ela trata a responsabilidade que cada um tem que ter e buscar em pensar melhor e não ser picareta. Ela trata de um problema grave na filosofia, que é talvez não exista verdade absoluta. E durma com isso, com um barulho desse, né? Ela também trata da busca da verdade num nível que não é material, e daí ela dialoga muito com a tradição religiosa. Ela trata da busca da utopia política, e ela trata fundamentalmente, de forma muito importante, da ética e a sua vocação política, e o centro disso como ser uma virtude. A função da filosofia ética e política é construir o bem comum. Veja como a gente está longe disso.